Uma garota de 10 anos precisa se unir ao seu novo amigo para impedir que seu país seja invadido por gigantes que devoram humanos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme O Bom Gigante Amigo de 2016. Então preparem-se, é hora do recap! Em um dos vários orfanatos espalhados pela cidade de Londres, vive uma menina chamada Sophie. Apesar de ser muito jovem, a garota tem uma grande responsabilidade nas mãos. Como a supervisora do orfanato é uma mulher completamente desleixada, Sophie sempre precisa se certificar de que a casa está em ordem. Há muitos casos de crianças desaparecidas na Inglaterra, por isso, antes da meia-noite, todos precisam estar em suas camas. Porém, Sophie sempre fica acordada até tarde para organizar a casa. Ao olhar pela janela, ela avista 4 homens bêbados se divertindo nas ruas desertas de Londres e ordena que eles vão embora para não acordar as crianças. Ao ser contrariada, a garota afirma que ligará para a polícia e os dementes decidem fugir. Quando vai para o quarto tarde da noite, a menina se deita em sua cama juntamente com seu gatinho de estimação e usa uma lanterna para conseguir ler um livro. De repente, o animal escuta um barulho vindo do lado de fora e corre para a varanda. Curiosa para saber o que está acontecendo, Sophie se levanta e vai atrás dele, mesmo depois de ser orientada pela supervisora a nunca ir para a varanda à noite. Ao olhar para fora, a menina avista alguns gatos assustados fugindo pela rua. Em seguida, um monstrengo gigantesco aparece. Enquanto levanta as latas de lixo, a criatura percebe que está sendo observada pela garota e caminha em sua direção. Assustada, Sophie corre de volta para a cama e se esconde embaixo do seu cobertor. Então o monstro enfia sua mão gigantesca no quarto e captura a menina. Depois disso, ele foge pelas ruas, se camuflando para não ser percebido pelas poucas pessoas que ainda estão fora de suas casas. Quando sai da cidade, o gigante começa a correr rapidamente com Sophie nas mãos e horas depois, finalmente chega em casa. Apavorada, a menina aproveita o momento em que a criatura está distraída para tentar fugir pela janela, mas acaba chamando sua atenção ao derrubar alguns itens no chão. Ao perceber que a humana está tentando escapar, o gigante a joga na frigideira e começa a preparar sua comida. Nesse instante, Sophie escuta barulhos assustadores vindos do lado de fora e descobre que está na terra dos gigantes. A garota implora para que o monstro não a devore e ele afirma que, diferente de seus colegas, ele não se alimenta de humanos. Sophie então pergunta o motivo de ter sido levada e o gigante conta que fez isso para evitar que sua existência fosse descoberta. A jovem promete que não contará nada a ninguém e implora para que o monstrengo a leve de volta. Porém, ele não acredita na garota e diz que ela viverá naquele lugar para sempre. Revoltada, Sophie afirma que encontrará um jeito de escapar e o gigante a aconselha a não fazer isso, caso contrário, ela será devorada pelos outros gigantes. Para evitar que a jovem fuja, a criatura a coloca no topo de um navio flutuante e usa uma lupa para ler o livro que foi levado junto com ela. Ao ouvir a leitura, Sophie acaba dormindo e o gigante sai da caverna para ir ao seu esconderijo. Lá, a criatura guarda vários sonhos e pesadelos, os quais consegue confeccionar da forma que desejar. Rapidamente, ele cria um pesadelo aterrorizante e o coloca na mente de Sophie. Minutos depois, a garota acorda assustada e vê o gigante dormindo logo abaixo. Sendo assim, ela aproveita a oportunidade para realizar sua fuga e consegue sair pela janela. Enquanto corre pela floresta, Sophie é surpreendida por um gigante que surge debaixo da terra e a devora. Por sorte, tudo não passou de um pesadelo e dessa vez ela acorda de verdade. Imediatamente, ela percebe que aquele sonho foi implantado em seu subconsciente pelo gigante que a capturou. Em sua defesa, a criatura conta que só fez isso para que Sophie saiba o que acontecerá caso ela tente fugir. Nesse instante, a menina avista uma garrafa cheia de um líquido verde e fica curiosa para saber o motivo das bolhas descerem ao invés de subirem. O gigante então explica que aquela deliciosa bebida se chama frosbulhante. Após bebê-la, o gigante solta um gás assustador, forte o suficiente para levantá-lo da cadeira. De repente, Flash Lampeter aparece na caverna e Sophie descobre que o bom gigante é o menor de todos os espécimes daquela terra. O monstrengo está nervoso, pois foi acordado pela falação do seu colega. Ele pergunta com quem o baixinho estava falando e o gigante amigo consegue afastá-lo com uma bacia de água, já que os outros gigantes odeiam se molhar. Nessa hora, Flash Lampeter sente o cheiro de Sophie e começa a procurar pelo humano que seu colega está escondendo. Então a garota enfia seu corpo dentro de uma chuchu bobrinha para camuflar o cheiro. Diferente do restante do seu povo que só come carne humana, a única fonte de nutrientes do bom gigante são aqueles vegetais. Quando o Brutamontes vai embora, Sophie finalmente
somente pode deixar seu esconderijo e o gigante a leva até uma torneira para se lavar. Em seguida, dá a ela algumas roupas secas para vestir. Enquanto coloca a garota para dormir, o gigante diz que precisa ir para o serviço e Sophie descobre que ele trabalha caçando sonhos. Depois de muito insistir, a garota consegue convencer o gigante a levá-la junto com ele para o trabalho. Agora eles precisam passar por todos os outros gigantes e escalar a montanha para chegar ao topo. Quando estava quase conseguindo cruzar o mar de monstros, o pequeno gigante é capturado por Flash Lampeter e Sophie precisa fugir para não ser encontrada. Os monstrengos decidem brincar com o Nanico e o arremessam para baixo da montanha em cima de um caminhão, enquanto Gizzard Galper usa 2 veículos como patins para ir em sua direção com o intuito de atropelá-lo. Sophie estava dentro de um desses carros e usa o volante para desviar o percurso, fazendo com que o Brutamonte se machuque e caia no chão. Por sorte, nesse momento começa a chover e o bom gigante consegue se livrar daqueles bárbaros que os perseguem. Após pegar a garota, ele corre para a montanha e Flash Lampeter encontra o cobertor da jovem que acabou caindo no chão. Ao chegar no topo da montanha, a dupla entra na Terra dos Sonhos e pula no lago para chegar ao outro lado, onde os sonhos se escondem. Nesse momento, o gigante diz que uma vez um humano o chamou de o bom gigante amigo e Sophie decide chamá-lo de BGA. O bom gigante conta que todos os sonhos começam naquele lugar e a garota fica maravilhada com toda aquela beleza. Enquanto observa os sonhos serem produzidos, BGA presencia o nascimento de um Faz-Magia, um tipo de sonho extremamente raro, e começa a persegui-lo com sua rede. Durante a captura, BGA leva um baita tombo e o Faz-Magia voa em direção a Sophie. Dessa vez, o gigante consegue capturá-lo e se surpreende ao descobrir que ele já conhecia a menina. Após prendê-la em um frasco, o Faz-Magia usa sua luminosidade para produzir um desenho semelhante ao rosto de Sophie. Animada com tudo de novo que está vivendo, a menina corre atrás de outros sonhos na tentativa de coletar mais um deles, porém, para sua surpresa, acaba atraindo um pesadelo. Após aprisionar aquele sonho terrível, BGA retorna para o outro lado e puxa Sophie para ir embora junto com ele. Depois da colheita, a dupla vai para a cidade soprar sonhos. Enquanto caminha por Londres, o gigante observa um garoto pela janela e usa sua trombeta para assoprar sonhos nele e em seus pais, que estão dormindo no quarto ao lado. O menino sonha que o telefone de sua casa está tocando e seu pai o atende. O homem se assusta ao descobrir que o presidente dos Estados Unidos conhece seu filho e ligou para bater um papo com o garoto. Enquanto eles tagarelam no telefone, a mãe do menino aparece e, após contar o que acabou de acontecer, seu pai desmaia. Após uma longa noite, a dupla retorna para a Terra dos Gigantes e precisa se esconder ao ver os monstrengos se aproximando. Nessa hora, Sophie pergunta sobre seu cobertor e se lembra que ele deve ter caído próximo à caverna enquanto ela tentava se esconder dos gigantes. Ao ouvir isso, o BGA entra em desespero, pois percebe que a vida da garota pode estar em perigo. Sendo assim, ele decide levá-la de volta ao mundo dos humanos e Sophie se pergunta se tudo o que viveu não passou de um sonho. No entanto, ao olhar para suas roupas e para o lugar onde está deitada, a garota percebe que tudo foi real. Ela começa a gritar pelo gigante e BGA aparece nas sombras, dizendo que não pode levá-la, pois agora a menina não está mais segura. Ainda assim, Sophie insiste em ir com ele e BGA conta a história de um rapaz que conheceu anos antes. Durante a noite, o menino o viu e então BGA precisou levá-lo. Algumas semanas depois, os gigantes o encontraram e o garoto foi devorado. Ao ouvir essa história, Sophie se sente ainda mais motivada a dar um fim naqueles monstros, mas BGA vai embora. Nesse instante, o gato de Sophie aparece para recebê-la e a acompanha de volta para o orfanato. A menina então retorna para o seu quarto e caminha até a sacada. Acreditando que o gigante irá salvá-la, ela pula e felizmente suas expectativas são atendidas. Em seguida, a dupla retorna para a Terra dos Gigantes e Flash Lampeter sente o cheiro de seu petisco se aproximando. Escondidos na caverna, eles tentam pensar em um plano para se livrar dos Brutamontes e de repente escutam um barulho. BGA pede que Sophie se esconda enquanto sua casa é invadida por seus inimigos. Os gigantes cercam o Nanico e BGA tenta expulsá-los. Porém, ao invés de ir embora, os dementes farejam um cobertor e reviram toda a caverna em busca da garota. Enquanto os monstrengos destroem tudo ao seu redor, os sonhos conseguem escapar e BGA vê todo o seu trabalho ser perdido. Após alguns minutos de procura, Flash Lampeter consegue encontrar o rastro da garota e Sophie precisa se esconder dentro d'água para evitar ser farejada. Logo depois,
depois ela corre com cautela em direção a BGA, e quando estava prestes a se esconder em sua maleta, Flash Lampeter aparece e rouba a bolsa. Assustada, Sophie continua tentando escapar e entra num pequeno orifício de uma árvore, onde encontra uma pequena casa escondida. Enquanto investiga tudo que tem ao redor daquele quarto, ela encontra diversos desenhos antigos do garoto que esteve lá antes dela. De repente, Flash Lampeter consegue encontrar novamente o rastro de Sophie, e BGA usa uma vara de ferro com a ponta em chamas para expulsá-los de sua casa. Para evitar que o mesmo que aconteceu anteriormente aconteça com Sophie, o Nanico toma coragem e se volta contra seu próprio povo. Flash Lampeter decide enfrentá-lo, mas se dá mal quando é atacado com um balde de água e logo depois acaba caindo na cachoeira. Quando o BGA se livra dos gigantes, Sophie sai de seu esconderijo e volta para o pequeno quarto a fim de explorar o local. Lá ela encontra a foto da rainha da Inglaterra e conta para BGA o seu plano. A garota diz que eles podem ir até a rainha e pedir a sua ajuda para deter aqueles gigantes macabros. No entanto, primeiro eles precisam convencê-la de que aqueles monstros são uma verdadeira ameaça. Para isso, BGA, com a ajuda de Sophie, fabrica um novo pesadelo, no qual a rainha verá gigantes invadindo o país e devorando criancinhas indefesas. Sophie também está nesse sonho e convence a rainha de que a única forma de derrotar aqueles monstros é enviando soldados para capturá-los. Por fim, BGA coloca a si mesmo no sonho, no qual se alia ao governo para derrotar aqueles brutamontes. Depois de misturar todos os ingredientes, um pesadelo horripilante é fabricado. Sophie diz que para que o plano dê certo, tanto ela quanto o BGA precisam estar na janela da rainha assim que ela acordar do pesadelo. Portanto, a dupla precisa distrair os guardas para entrar no castelo. Quando chegam na janela da rainha, BGA assopra sua trombeta e libera o pesadelo. Em seguida, vai embora. Nesse momento, a rainha começa a gritar de desespero e acorda. Em seguida, Mary entra no quarto e tenta acalmá-la. Enquanto a rainha explica o sonho que acabou de ter, Mary dá uma olhada no jornal e percebe que em uma das matérias há relatos de criancinhas desaparecendo à noite sem nenhuma explicação. Assustada, a mulher pede que Mary abra as cortinas e elas se deparam com Sophie na janela. Imediatamente a rainha a reconhece e pergunta se foi um gigante que a colocou ali. Sem pestanejar, a garota responde que o gigante que a colocou ali na janela é seu melhor amigo e está escondido no jardim. Ao ouvir isso, Tibbs ordena que os guardas façam uma vistoria no jardim e Sophie pergunta se podem chamar o BGA para participar da conversa. Com a permissão da rainha, a garota chama seu amigo, mas ele não aparece. Frustrada, a rainha pede que a garota desça da janela, mas ela insiste em chamar o seu amigo até que ele finalmente decide aparecer. Nessa hora, os guardas se reúnem ao redor do gigante, mas a pedido da rainha, Tibbs ordena que seus homens recuem e deixem-no passar. Diante da rainha, BGA faz sua reverência e afirma estar lá para ajudá-la a se livrar da ameaça que cerca o país. Minutos mais tarde, a rainha começa a fazer algumas ligações e solicita a presença dos melhores soldados da Inglaterra naquela operação. Antes de oficializar a missão, a rainha promove um almoço em seu castelo, onde estão os maiores líderes do exército inglês, os funcionários do palácio, Sophie e BGA. Para entrar no castelo, o gigante precisa andar engatinhando e desperta o nervosismo de todos ao entrar na sala de jantar. Quando tudo parecia estar dando certo, BGA acaba derrubando um dos lustres, que quase cai em cima da rainha. Envergonhada, Sophie pede perdão pelo ocorrido e tenta justificar o incidente, dizendo que seu amigo nunca esteve dentro de uma casa antes. Em seguida, alguns mordomos aparecem trazendo a bolsa de BGA em cima de um carrinho, usado para transportar o objeto. Os empregados então montam uma mesa especial para que o gigante possa se sentar e precisam segurar o banco para se certificar de que nenhum outro acidente aconteça. Quando o almoço se inicia, os garçons precisam subir em escadas para servir a comida e uma porção gigantesca é preparada para matar a fome do gigante. Tanto Sophie quanto o BGA ficam impressionados ao ver toda aquela comida, pois para ambos nunca houve fartura na mesa. O gigante se esbalda naquela comida deliciosa e afirma que nunca mais deseja comer chuchu bobrinha, o único alimento que ele tem para comer na terra dos gigantes. Logo depois, os mordomos precisam usar um regador para servir chá ao convidado. Porém, quando o BGA experimenta a bebida, acha o sabor terrível e precisa cuspi-la. Ele então apresenta seu frosbulhante à rainha e conta que foi ele mesmo quem fez. Quando o gigante abre a garrafa, os generais aparecem e a rainha diz que eles precisam ir para a terra dos gigantes. Como combinado, o BGA dará as instruções necessárias para que os demais membros de seu povo sejam capturados. Para comemorar, a criatura coloca o frosbolhante em dezenas de taças, que posteriormente são distribuídas para a rainha e os demais convidados. Até mesmo os cães reais acabam
acabam tomando aquela bebida e minutos depois, todos começam a soltar os temidos gases. Na manhã seguinte, BGA corre de volta para a Terra dos Gigantes e é seguido por helicópteros repletos de soldados. Após algumas horas de viagem, eles finalmente chegam ao seu destino e BGA pede que os humanos aguardem. O bom gigante pretende usar alguns pesadelos para deixar seus colegas em pânico, assim eles terão menores chances de contra-atacar. Após fabricar pesadelos terríveis que serão usados contra seu próprio povo, BGA se senta ao lado de Sophie para assistir ao nascer do sol, com a intenção de se despedir dela. Ele diz que a jovem tem uma vida inteira pela frente e muitas aventuras para viver, por isso ela não pode ficar na Terra dos Gigantes. No entanto, BGA afirma que, com suas orelhas enormes, conseguirá ouvir todas as vezes que a menina chamar por ele, e talvez um dia os dois amigos consigam se ver novamente. Quando chega a hora de soprar os pesadelos, BGA percebe que esqueceu sua trombeta no palácio e Sophie decide ir para o meio do campo de batalha para tentar fazer com que aqueles sonhos entrem no subconsciente dos gigantes. Quando ela está prestes a abrir o frasco, Flash Lampeter acorda e está pronto para devorá-la, mas a garota consegue liberar os pesadelos a tempo. Enquanto seus colegas são atacados, Flash Lampeter consegue se livrar do sonho, mas todos os demais gigantes acordam desesperados. Nesse instante, o monstrengo se prepara para atacar Sophie, mas BGA aparece para protegê-la. Ele encara seu inimigo e orienta a jovem a fugir, enquanto ele mesmo é capturado. O bom gigante amigo estava prestes a ser destruído quando os soldados aparecem e capturam Flash Lampeter juntamente com seu bando. Durante o ataque, os dementes tentam escapar, mas os soldados usam ganchos de metal para prendê-los e imobilizá-los. Sophie está no meio do fogo cruzado e precisa tomar cuidado para não acabar sendo ferida durante a batalha. Antes que algo de ruim aconteça com ela, BGA consegue pegá-la e a dupla assiste de camarote os gigantes bizarros sendo levados para longe, pendurados nos helicópteros. Agora que recuperou sua liberdade, BGA se sente aliviado e feliz novamente. Nesse dia, os gigantes foram levados para uma ilha remota para viverem totalmente isolados. Eles são jogados no mar e precisam nadar até chegar à ilha. Mais tarde, eles são surpreendidos por uma chuva de chuchu bobrinha, a comida que mais odeiam. Para piorar a situação, a rainha ordenou que enviassem sementes de chuchu bobrinha para que eles pudessem plantar na ilha. A partir de agora, isso será tudo que eles terão para comer. Semanas se passaram e Sophie é acordada por Mary. Desde o dia em que deixou a Terra dos Gigantes, a garota vive no palácio. Todas as manhãs ela vai até a janela para desejar um bom dia para BGA e ele a escuta todos os dias. Agora o gigante vive sozinho em sua terra e não precisa mais comer chuchu bobrinha para viver. Ele possui uma bela plantação com diversas frutas e legumes. O chuchu bobrinha é usado apenas para fazer seu amado frosbulhante. Depois de ser separado daqueles monstrengos, BGA vive feliz e começou até a escrever sobre a aventura que viveu durante o curto período em que trabalhou com os humanos. Quando está sozinha, Sophie ainda conversa com seu amigo e apesar de não receber uma resposta, a garota sabe que ele a escuta. Galera, será que algum dia esses dois amigos conseguirão se ver novamente? E você, o que acha dessa amizade? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!